Agora, mensagens que edificam no Manhã com Deus. Salmos de número 64, versículo de número 10. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração no programa Manhã com Deus desta sexta-feira. Salmo 64, verso 10, assim escrito está o texto sagrado. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Na mensagem que edifica de hoje, queremos falar sobre a lógica da retribuição. Uma das lógicas mais recorrentes da atualidade ou da espiritualidade na atualidade contemporânea brasileira diz respeito à lógica da retribuição. Ela nos leva a assimilar bem os sofrimentos que emergem como fruto das nossas atitudes equivocadas. Seria o resultado de uma atitude errada. Por outro lado, tenta nos convencer de que, se formos justos o suficiente, não enfrentaremos os mesmos reveses na vida. O salmista, no Salmo 64, em suma, ele vai suplicar a Deus, pedindo ao Senhor que guarde a sua vida, e vai confessar a espera que lhe conceda. O Salmo 64 é de autoria davídica, assim como o Salmo 63, que nós acabamos meditando ontem. E o interessante é que o Salmo 63 revela que os justos também sofrem. Que eles, por vezes, também são vitimados e que por isso mesmo precisam de um lugar seguro no dia mau. Ou seja, as coisas ruins não acontecem só com quem é ruim. As coisas ruins acontecem com pessoas boas. Provações não vêm somente sobre pessoas ruins. Provações também vêm com pessoas sobre pessoas boas. O dia mau não é somente para quem é mau, ou não vem somente para aqueles que são maus, mas o dia mau vem para aquele que é bom, vem para o injusto e para o justo. E talvez foi por isso que o sábio Salomão deixou um conselho quando ele escreve o livro de Eclesiastes, livro escrito por Salomão na sua experiência. No capítulo 12, versículo 1, Salomão vai dar um conselho, dizendo: lembra-te, jovem, ou lembra-te do Senhor, jovem, no dia da tua mocidade, antes que venham os dias mau, ou o dia mau, e você não encontre neles contentamento algum. O dia mau, ele vem para todos nós.
E é interessante salientar a você que está me ouvindo, que justo no Antigo Testamento se difere do justo do Novo Testamento. O justo baseado na lei e o justo baseado na graça. O justo do Antigo Testamento era aquele que se ajustava à lei de Deus, mas ele não conseguia cumprir a lei de Deus. É por isso que Paulo vai fazer menção, quando escreve a sua carta aos Romanos, Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Mas o justo do Novo Testamento é aquele que é justificado por Deus através da fé em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer: e justificados, pois, por Deus através da fé em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 33, vai dizer assim, é uma indagação de Paulo no Cântico da Vitória: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Eu quero voltar esta palavra para alguém que está me ouvindo nesta manhã, que talvez esteja sofrendo qualquer tipo de acusação, talvez por um erro que cometeu no passado, talvez por uma escolha equivocada que fez, por um caminho que decidiu trilhar. E a palavra de Deus para você neste exato momento é essa: quem intentará acusação para os escolhidos de Deus, ou contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Hoje somos justos diante de Deus não por causa do esforço que nós empenhamos para viver a lei de Deus, mas somos justos diante de Deus por causa da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh glória! É Cristo quem nos faz ser justos diante de Deus. Agora, é óbvio que nós não podemos abrir margem. Se é Cristo que me justifica, eu posso ver numa vida na prática do pecado? Não. Se é Cristo que me justifica, eu posso viver uma vida de regalia carnal? Também não. É Cristo quem me justifica. Mas à medida em que Cristo me justifica diante de Deus, eu me esforço para viver uma vida que glorifique e honre o nome de Deus. O Salmo 63 revela, então, que os justos também sofrem. Aí é interessante salientar que caso você esteja sofrendo consequências de suas próprias atitudes, porque também é uma lei, e Paulo vai falar sobre esta lei em Gálatas capítulo 6, que é o que nós chamamos da lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas mesmo plantando coisas boas, eu posso ser inserido no estado de um sofrimento. O que nós chamamos também de provação. Deus prova o justo. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 2. Deus prova o justo, na intenção de amadurecer a paciência na vida de quem é justo. Deus prova o justo com a finalidade de agregar na vida de tal pessoa a experiência. Lembra que Paulo escreve no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 3, que a tribulação produz a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, caso você esteja enfrentando
o sofrimento por consequência de suas próprias atitudes, encontre no sofrimento o convite de Deus para a revisão da sua vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, foram as palavras que Jesus proferiu à igreja que estava em Éfeso. E qual foi a palavra? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Então, se olharmos para hoje e vermos que estivermos passando por algum tipo de sofrimento proveniente de uma atitude, uma escolha errada, o conselho da palavra de Deus para nós é hoje: volta. Faça uma revisão na sua vida, glória a Deus. E certamente Deus vai lhe ajudar a vencer este sofrimento. Do contrário, não alimente culpa. Se você tem a consciência de que o sofrimento que você está vivendo não é resultado de uma atitude errada, descanse a tua alma. Não alimente a culpa indevida. Mantenha sua consciência em paz. E, sobretudo, aprenda a descansar nos braços daquele que também foi alvo de muitas injustiças e sabe muito bem nos consolar com o seu divino amor. Ou seja, descansa nos braços do Senhor Jesus. Mateus 11, 28, quando Jesus ainda esteve sobre a face desta terra, ele fez um convite, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nem todo sofrimento do justo significa consequência de pecados ou de atitudes erradas. Às vezes, o justo sofre na finalidade de Deus ser glorificado através da sua fé e da sua perseverança. Jó era justo e sofreu, mas ele manteve-se firme na esperança que ele tinha no seu Criador, ao ponto de dizer: eu bem sei que o meu Redentor ele vive e que por fim ele se levantará sobre a face da terra. Tenha esta fé, tenha esta esperança, tenha esta certeza que o sofrimento que nós sofremos hoje não é um sofrimento eterno. A qualquer momento a página pode virar, o cativeiro pode mudar e nós, com sofrimento ou sem sofrimento, estaremos firmes, confiando nas promessas de Deus, servindo ao Senhor com alegria e adorando Ele na beleza de tua santidade. Receba esta palavra no teu coração, no programa Manhã com Deus.